Você já precisou de dado de algum site de finanças, porém esse não disponibilizava API para consumo? Eu aposto que você deixou de automatizar algum processo por conta dessa limitação. Eu não estou certo? E se você pudesse extrair dados de qualquer site de forma rápida e simples utilizando o Python, isso te ajudaria? De fato, isso é possível com a técnica chamada web scraping. E se você quiser saber como isso funciona na prática, fica aqui comigo até o final. E vamos ao vídeo. Como então eu vou ajudar vocês? Imagine que você está buscando dados fundamentalistas de alguma ação listada na Bovespa. E aí você se depara com esse site aqui. E o fundamentos.com.br, ele tem uma série de dados fundamentalistas de ações listadas na Bovespa. Imagina então que tu quer recuperar os proventos, né, históricos pagos pela BBSE3, BB Seguridade. Só que esse site ele não disponibiliza API. E aí, como é que você faz? Você tem essa tabela aqui, você vai selecionar toda a tabela, vai dar Ctrl C e vai dar Ctrl V lá no seu código para realizar alguma análise. Você pode até fazer isso. Imagino inclusive que você já fez isso. A questão é que tu não consegue automatizar esse processo. No próximo ano ou nesse ano de 2022, quando tiver um novo provento aqui, tu vai ter que repetir todo esse processo, né? Então, como que tu faz isso de uma forma um pouco mais inteligente, tá? Então, tu vai utilizar, como eu comentei, a técnica de web scraping. Esse processo é muito simples, né? Então, o web scraping é coletar dados estruturados de uma página HTML de forma automatizada, né? O que tu vai precisar para fazer isso? É realmente muito simples, tá? Vai precisar da biblioteca request para recuperar uma página HTML. Nessa página HTML, tu vai vasculhar as tags HTML para buscar o dado que tu quer. Alcides, qual é o dado que eu quero? Tu quer essa tabela aqui, ó, tá? Então, nessa página HTML, se tu inspecionar o código, deve ter uma tag table, né? Onde esses dados aqui estão guardados, né? Estão estruturados. Então, para tu vasculhar nessas tags e achar aonde está teu dado na página HTML, tu vai utilizar o Beautiful Soup, essa biblioteca aqui, tá? E aí tu vasculha nessas tags, vai buscando o dado e aí tu guarda num data frame do Pandas, por exemplo, tá? Que é a minha opção, tá? Então, vamos lá, como é que a gente vai fazer isso aqui de fato, aqui no código? Instala a biblioteca, importa as bibliotecas que tu instalou, e aqui eu vou importar também o Matplotlib, vou fazer no final um gráfico bonitinho de proventos versus tempo, né? Enfim, tu tá fazendo esse trabalho todo porque tu quer fazer algum tipo de análise e no final das contas tu quer ganhar dinheiro com isso, eventualmente, fazer um bom investimento, tá? É por isso que a gente está aqui. E aí tu vai passar nessa variável URL esse site aqui, ó, tá? Essa página aqui. Então, tu copia aqui no topo aqui do navegador e cola aqui na variável URL, tá? Com essa variável URL, tu vai utilizar o request e vai utilizar o método get para recuperar essa página HTML, tá? Aqui que vem a primeira pegadinha, tá? Se tu não usar esse header aqui que eu coloquei, tá? O que vai acontecer? Tu pode testar aí, tá? Tu vai então performar esse método get, né, para o servidor onde está essa página e o servidor vai te retornar um erro, sei lá, erro 404, enfim. Tu não vai recuperar essa página que tu visualiza aqui no teu navegador utilizando esse método get. Por quê? Porque o servidor é um pouco mais esperto, né? Tu não passou header nenhum aqui, nenhum parâmetro na tua chamada get, então ele vai entender que tu não é uma pessoa, né? Como é que tu contorna esse problema? Tu passa aqui um header, um user agent, uma série de parâmetros para mimetizar, para enganar o servidor e ele achar que tu é uma pessoa que está utilizando aqui um Mozilla no Windows, tá? E é tu uma pessoa que está fazendo essa requisição e não um código, um robozinho que está consumindo essa página HTML, tá? Então tu vai fazer um get, né? Vai colocar aqui o texto, né? Da requisição e vai guardar nessa variável data, tá?
E essa variável data tu vai jogar aqui nesse método da biblioteca Beautiful Soup, tá? E vai fazer um parse nesse HTML e vai guardar nessa variável aqui, soup, tá? Feito isso, né? Com essa variável soup, tu usa o método find para procurar a tag HTML table, porque os teus dados estão numa tabela HTML, tá? E aí tu guarda então nessa variável table, tá? Então table, eu fui lá e procurei na página onde é que está a tabela HTML, que é essa tabela aqui, tá? E aí eu vou definir um data frame pandas, né, com essas colunas aqui, que são exatamente as mesmas colunas que eu tenho aqui na minha tabela, nessa página HTML que eu quero recuperar, tá? E agora vem um pulo do gato, né? O que eu vou fazer? Então, em table, eu tenho toda a estrutura HTML da minha tabela. O que eu tenho que ir fazendo? Eu tenho que buscar onde estão os meus dados. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a minha tabela e ir linha por linha lendo os dados. É isso que eu vou fazer, tá? Como que eu recupero uma lista de linhas, onde cada linha é uma linha, né, da minha tabela lá do HTML, tá? Eu uso esse método aqui, table body find all. Procure todas as tags TR, né, que é de table row, linha de tabela, tá? Porque uma linha de uma tabela é representada pela tag TR, tá? Então aqui com esse método eu recupero uma lista de linhas da minha tabela e aí eu vou analisando cada um utilizando o for, tá? E aí cada linha da minha tabela, em cada interação, vai ser armazenada nessa variável row, tá? E aí para cada linha, tá? Então, cada linha da minha tabela, né, tem aqui um dado diferente, tá? Então, em cada linha da minha tabela, eu vou procurar cada um desses dados utilizando o método findAllTD, né? A tag TD, tá? E vou armazenar então, né, cada uma, né, desses campos aqui é uma coluna, né, respondente a cada uma coluna de cada linha da minha tabela, tá? E aí eu vou armazenar então essa variável colunas, columns, tá? E se em uma dada, né, linha aqui que eu retornar, ela não for vazia, tá? O que eu vou fazer? Para cada elemento dessa coluna é um elemento diferente, né, que está aqui em cada coluna, tá? Então, na coluna índice 0, eu tenho esse valor aqui, 10 do 02 de 2022 para a primeira linha, 11 do 08 de 2021 para a segunda linha, que é a data, tá? Então, eu armazeno em texto, tá? E vou utilizar aqui o strip para tirar algum espaço do início ou do final dessa string. É a mesma coisa eu faço por valor, por tipo, para data de pagamento e quantidade de ações, tá? No final pego todas essas variáveis, tá? E concateno elas e jogo no meu data frame, no meu data frame pandas que eu criei aqui, tá? Então eu concateno todas essas informações, tá? E vou juntando aqui, né? Fazendo um append aqui, concatenando aqui no meu data frame pandas que eu criei, tá? E aí, né, eu vou mostrar aqui no final, né, itera aqui por toda a tabela HTML e no final eu fico com esse data frame aqui, tá? Aqui é o index dele, eu tenho a data, valor, tipo, data de pagamento e por quantas ações, tá? Exatamente da mesma maneira que está aqui, tá, pessoal? Então eu já recuperei, tá? Aquela tabela HTML e coloquei aqui nesse data frame pandas de maneira estruturada, tá? Qual que é o problema? Percebam que eu fui extraindo tudo como texto, então todo mundo aqui dessa tabela é um string, tá? Então, se eventualmente eu quiser fazer alguma operação matemática com esse valor, que o Python entenda que isso aqui é uma data e não um string 10/02/2022, eu vou refatorar esse data frame, esse tabelão aqui, tá? Então,
eu vou considerar que é a coluna, né, data, né, vou transformar de string para datetime, né, o valor aqui eu vou trocar vírgula por ponto, né, e vou pedir que o Python considere não como uma string, mas como um float, enfim, vou refatorar aqui todo o meu data frame e no final eu fico com isso daqui, tá? É muito parecido com o anterior, mas aqui a data aqui não é mais um string, né? A variável datetime, o valor aqui está em ponto flutuante, enfim. Com essa tabela aqui agora, eu posso, por exemplo, criar um gráfico de proventos, né? Muito simples, tá? Eu vou fazer um plot aqui com o matplotlib, tá? Utilizando aqui no eixo X a data, no eixo Y o valor pago dividido por quantas ações, tá? É tudo 1 aqui, mas, por exemplo, ele poderia ter pago R$ 1, né? Vamos supor, 1,89 por 2 ações. Na verdade, se é 1,89 por 2 ações, quer dizer que por ação ele pagou 1,89 dividido por 2, né? Então, eu fiz aqui um pouco mais genérico, mas por quantas ações é sempre 1 aqui, né? Estou sempre dividindo por 1, não faz diferença. Poderia só ser a data no eixo X e o valor no eixo Y, tá? Colocar um labelzinho para ficar bonitinho aqui na legenda. Vou adicionar título, também colocar os labels aqui no eixo Y e no eixo X para ficar legal, ativar a legenda e dar um show, né? Então, eu tenho aqui o que vocês estavam querendo no final das contas, tá? Proventos por cada ação, tá? Então, de 2014 até 2018 cresceu um pouco, de 18, 19 até 21 teve aqui alguns trimestres aqui, não sei, que deram os valores mais altos, em 2021 caiu, 2022 na recuperação, tá? Enfim, você faz a análise que você quiser, né? Comparar com outra ação pagadora de proventos, e aí você faz a sua decisão de investimento. Eu fiz um segundo gráfico aqui, porque percebam, por exemplo, no ano de 2021 tem 2 pagamentos, no 2022 tem 3 pagamentos, né, em meses, em datas diferentes, né? Se você quiser aqui, pode anualizar, somar os proventos em cada ano, tá? E aí eu criei um data frame à parte aqui, né, um DF anual, tá? Que parte do data frame original, que é esse daqui, tá? Eu vou utilizar o index a data, tá? Então, ao invés de usar um index aqui, um número inteiro aqui aumentando, vou usar a data, tá? E eu vou fazer isso porque depois eu vou aplicar aqui esse resample year somando, tá? Então, eu pego o index, que é as datas, eu reamostro por ano e todas as entradas que tiverem o mesmo ano, eu somo elas, tá? E aí eu faço aqui um plot, eu tiro aqui a última linha dessa nova tabela, porque o ano de 2022 ainda não acabou, né? Então, provavelmente vão ter mais pagamentos até o final do ano, então não vai ficar uma comparação muito justa, porque o ano ainda não acabou. Então, eu faço esse slice aqui, boto -1 aqui, depois dos 2 pontos, para eliminar a última linha da tabela, tá? E aqui está o gráfico de proventos anuais para o BBSE3, né? Então, um pouco diferente desse, né? Como eu comentei, tá? E no final das contas, se você quiser levar esses dados para um outro script, para um outro software, enfim, tu pode exportar, tá? Por isso que eu gosto de usar bastante o Pandas. Tu exporta isso para um CSV de maneira muito fácil. É só utilizar esse método aqui, .toCSV, tá? E aí tu dá o nome aqui do arquivo CSV que tu quer criar e armazenar essa tabela de dados aqui do data frame, tá? Então eu vou até executar novamente essa célula, vamos dar uma olhadinha aqui, ele já criou o CSV, e aqui está aqui o arquivo CSV, pode abrir no Excel, por exemplo, está aqui os dados, tá? Os mesmos dados que estavam lá naquele data frame. Então, percebam que eu resolvi o problema de vocês, não me importa mais se o site de finanças tem API ou não tem API, tu usa aqui o Beautiful Soup, Request e o Pandas, tu consegue pegar dados de qualquer site, né? E manipular, trabalhar com eles, eventualmente exportar para um arquivo CSV e utilizar de novo em outro programa, em outro código. E aí tu faz as análises que tu achar que deve, que tu quer fazer, agora que tem esses dados de maneira estruturada,
Eventualmente eu espero que isso seja muito útil, que tu ganhe muito dinheiro, faça bons investimentos, pode até fazer uma doação para o canal, tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha a mostrar para vocês. Eu fico por aqui, até a próxima. Se tu gostou, se inscreve no canal, dê um like e até a próxima.